volta com o cenário político desta Hoje é segunda-feira? Hoje é segunda-feira. A apresentadora está ainda no clima de feriadão. Segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021, primeiro programa de 2021, e nós estamos recebendo a advogada Fernanda Abreu. Estamos conversando aqui sobre mulheres na política, novas perspectivas agora com novas gestões, novos mandatos nas câmaras municipais. Você pode participar com a gente, já sabe como é que funciona, estão aqui nossos contatos, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, manda a sua mensagem para a gente. Estamos no segundo bloco, ainda dá tempo de você participar. Vamos falar um pouquinho de posse. Na posse do prefeito Alisson Bezerra e do vice-prefeito Fernandinho, muita emoção, aglomeração e promessas. A solenidade de posse do prefeito já foi conduzida pelo novo presidente do Legislativo. E o prefeito analisou o resultado da eleição da Câmara Municipal. Olha, é o momento da gente parabenizar a Laurence, né, pela eleição e a toda a mesa que foi formada, né, pelo diálogo. Mostrou realmente que os vereadores estão imbuídos no sentimento de união em favor da cidade de Mossoró. Eu, pelo menos, fico bastante satisfeito, bastante feliz, né, pelo resultado aqui. Laurence é um amigo, além de ser um correligionário do nosso partido, é um quadro importantíssimo, né, do nosso partido, mas é um amigo que acreditou no nosso projeto, que acreditou na nossa campanha, que esteve ao meu lado e agora recebe dos vereadores a grande oportunidade de estar como presidente da Câmara e certamente vamos trabalhar muito em conjunto, vamos trabalhar com muito diálogo, o executivo, diálogo sempre permanente com o poder legislativo. Após a assinatura do termo de posse e do juramento, o discurso teve tom emotivo. O foco foi a origem humilde e o povo. Em entrevista, o prefeito e seu vice falaram dos desafios do trabalho que vem aí. Os desafios que nós temos, além da pandemia que nós estamos passando, né, além da situação que a cidade, que o mundo vive, nós estamos recebendo a cidade com salários atrasados, né? Servidores, mais uma vez, né, se repetindo o que foi há 4 anos atrás, né, de salários atrasados. Felizmente, a gente está recebendo aqui a prefeitura com salários atrasados, né, contratos atrasados, dívidas milionárias na previdência do nosso município, mas muita disposição de trabalhar. Muita disposição de trabalhar, a gente já sabia que iria encontrar situações como essa, acreditamos que à medida que a gente entra, de fato, na prefeitura, né, até porque nós não tivemos a transição, não tivemos acesso a documentos que a gente achava que ia ter acesso, nós não tivemos ainda, vamos ter acesso agora, talvez vamos cobrir outras situações. Todas as áreas, Carol, são importantes, agora a saúde requer uma atenção especial. Estivemos visitando algumas unidades de saúde e estamos fazendo uma análise porque está muito precário, existem vários problemas na saúde e vamos combater esses problemas com muito trabalho. Depois da solenidade de posse, o prefeito e o seu vice se encaminharam para o Palácio da Resistência. Aqui, eles realizaram um ato de transição de governo e, junto com apoiadores, entraram nas dependências da Prefeitura de Mossoró. A visita teve o ato simbólico de abertura das portas da Prefeitura e a presença maciça dos apoiadores. Pois é, todo mundo se esqueceu da Covid nesse feriadão, né? Além da campanha política, agora nesses movimentos de posse, também festa de Réveillon, muita aglomeração. Nosso estado do Rio Grande do Norte está em alerta. É importante a gente ter atenção em relação a isso. A Inglaterra, gente, já fechou tudo novamente. Até as aulas foram suspensas. A notícia saiu agora há pouco, foi divulgada agora há pouco, então vamos ficar de olho, porque isso pode ser que não demore a acontecer aqui para a gente, esperamos que não. Esperamos que a questão da vacina seja resolvida antes de ser necessário um novo fechamento. Mas é preciso que a gente tenha atenção, que a gente tenha cautela, que tenha cuidado. Vamos evitar aglomeração. Eu sei que está todo mundo sem aguentar mais ficar em casa, manter distanciamento. Está todo mundo já furando essa história de cuidados sanitários, de precauções. Mas vamos tentar manter, vamos ficar em alerta aí, manter o distanciamento social, manter todos os cuidados, todas as recomendações médicas, sanitárias, para que a gente evite uma proliferação maior do novo coronavírus, viu, gente? Daqui a pouquinho a gente mostra aí a primeira entrevista coletiva que foi realizada hoje pelo prefeito Alisson Bezerra, falando aí de 8 decretos que já foram publicados no segundo dia do ano em relação à questão econômico-financeira e fiscal de Mossoró. Vamos falar um pouquinho aqui, voltar ao nosso assunto com a advogada Fernanda Abreu, falar um pouquinho aqui sobre mulheres na política. Eu tenho aqui alguns dados
Fernanda. Esse ano foram eleitas 651 prefeitas, de acordo com o TSE, 12,1%, contra 4.750 prefeitos, 87,9% de homens. Nas câmaras municipais, 16% de mulheres contra 84% de homens. Aqui no Rio Grande do Norte, foram 1.807 eleitos e 388 eleitas. Aqui em Mossoró, lá na Câmara Municipal, caiu de 23% a representatividade feminina para 13% na Câmara Municipal de Mossoró. Ainda assim, no país, as informações que eu tenho de acordo com o Senado é que nós tivemos um aumento que ainda não foi suficientemente expressivo, mas uma curva ascendente na participação feminina nos processos eleitorais. No Congresso Nacional, aumentou para 15%, aí, como já tínhamos conversado no bloco anterior. De um modo geral, ainda de acordo com o Senado, a participação feminina na política já caminha para além do cumprimento da cota obrigatória de 30% reservada pelos partidos. Esta realidade, ela é sentida para além dos números, mas no dia a dia, na vivência do país, dos municípios, nos estados? Carol, eu penso que sim, que a diferença ela é sentida, especialmente porque nós vivemos um momento de fortalecimento da presença das mulheres nos espaços de poder e de representação de maneira geral. Não só de representação política estricto sensu, junto aos parlamentos, junto ao Poder Executivo, mas de fortalecimento da presença das mulheres nos mais variados espaços sociais. Há exemplo, por exemplo, dos espaços institucionais e dos espaços empresariais, certo? Então, eu acredito que isso sim é sentido, que, na verdade, esse aumento, embora ainda pequeno, embora ainda insuficiente, ele é uma decorrência dessa movimentação social, desse maior interesse social generalizado das mulheres por compreender as razões das desigualdades que residem na nossa sociedade. Eu acho que há, sim, uma maior conscientização, uma maior busca de informações. Tá? Existe um fortalecimento, de maneira geral, dos feminismos e do estudo e da leitura das autoras feministas que têm apoiado as ideias de ampliação dos espaços de poder para as mulheres. Eu quero deixar claro que quando a gente está falando aqui de espaço de poder, a gente está falando só do espaço de poder parlamentar e executivo e judiciário, que são os poderes formais do Estado. Mas a gente está falando dos espaços de poder da sociedade como um todo. Porque se você pensar que as mulheres recebem, em média, 27% menos do que os homens, estão menos em cargos de chefia, se você pensar que elas são mais vítimas de violências, que elas sofrem no Brasil, mas no mundo também, com a necessidade do avanço de seus direitos sexuais e reprodutivos, contra um certo conservadorismo que tem reinado na nossa sociedade, que se renova de tempos em tempos. Então, se a gente pensar que as desigualdades que as mulheres enfrentam na sociedade, elas são múltiplas, para usar uma expressão mais específica, elas são interseccionais, elas passam especialmente por classe, por gênero, por raça. A gente entender que a presença, a representatividade das mulheres e também a construção de ações e políticas para a afirmação dos direitos dessas mulheres não deve se limitar aos espaços de poder. Deve acontecer, aliás, não deve se limitar aos espaços de poder estatal, mas deve acontecer nos mais variados espaços sociais. Onde quer que se tenha que decidir e se decida sobre os rumos e os destinos da sociedade que nós integramos, as mulheres devem estar lá. Claro que não só as mulheres, mas nós estamos falando aqui delas. Né? Os grupos vulnerabilizados, historicamente excluídos das posições de decisão, das posições de mando, esses grupos eles precisam ser considerados, mas, como eu disse, o número ele é um ponto de partida, Carol. Porque você vai dizer assim, olha, nos parlamentos, só para dar um exemplo para você, a gente avançou, porque em 2018 a gente alcançou 15% de mulheres nos parlamentos no Brasil, como um todo, né? Mas no executivo a gente só tem uma governadora.
que é a nossa, Fátima Bezerra. E no Legislativo, quando a gente fala desses 15%, a gente vai precisar ler esse número em termos, porque a gente, por incrível que pareça, ainda tem estados da nossa federação que não tem representação de mulheres no seu Legislativo estadual. Mato Grosso do Sul. Um deles tem apenas uma, no momento, que está fora de ação, não está em exercício. Quem está em exercício é o suplente dela. Então, hoje a gente vivencia, e a gente também tem vários estados, o Rio Grande do Norte é um desses, que tem baixa representação, por exemplo, nos parlamentos estaduais, sabe? Então, a gente precisa avançar, quando se trata, por exemplo, agora estou falando especialmente do parlamento, além da gente pensar essa questão da presença no poder, da qualidade no poder, para além dos parlamentos e do executivo, quando a gente parte para o executivo, a gente também precisa pensar na qualidade desse trabalho. Porque é preciso que as mulheres cheguem lá, isso é um pressuposto básico das democracias. Não adianta você dizer assim, mas depende da mulher que chega lá. Bom, depende, é preciso você saber escolher bem mulheres, mas é preciso também você saber escolher bem homens, não são só, né, essa questão de escolher bem, de escolher pessoas que realmente se importem com o destino da sociedade, que realmente trabalham em prol dessa sociedade, ou do povo, como assim dizem, isso não é uma exigência só para a eleição de mulheres, né? Isso é uma exigência para a eleição de qualquer pessoa. Mas o que é certo é que é uma exigência democrática básica que haja pluralismo na representação desses poderes. E os nossos parlamentos não têm ainda esse pluralismo. A gente está engatinhando com relação a isso. Isso numericamente. E quando a gente parte para uma análise qualitativa, quando a gente vai ver como esses parlamentos trabalham políticas públicas, quando a gente vai estudar esses regimentos. Recentemente eu fiz um estudo exploratório inicial dos regimentos internos das Assembleias Legislativas dos estados no Brasil. Fazendo um levantamento, por exemplo, sobre as estruturas que visam fomentar a presença das mulheres exatamente na política. Aí até publiquei, acho que foi no blog, né, no teu blog, um pequeno texto falando sobre as procuradorias da mulher. Isso. Que é um órgão legislativo que visa fomentar a presença da mulher, mas não só isso, que visa também fomentar políticas públicas de combate à violência, de proteção dos direitos das mulheres, né? E a gente vê, por exemplo, que há muitos estados que não têm ainda nenhum tipo específico de política pública voltada para os direitos das mulheres e para a participação das mulheres na política. O estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, a sua Assembleia não tem procuradoria. Recentemente, com a pandemia, foi reativada a Frente Parlamentar da Mulher. Positivo, isso é muito positivo, que a gente precisa ver, por exemplo, com essa frente parlamentar, com a deputada Isolda, com a deputada Cristiana, etc., a gente teve alguns projetos importantes para o período pandêmico, como da delegacia virtual, por exemplo. Né? Então, é isso que a gente precisa ver. A gente tem que ter a estrutura da política que fomente os direitos das mulheres, que fomente a participação das mulheres, tá? Não precisa necessariamente que isso aconteça só por parte das mulheres. O ideal é que toda a Assembleia, todo o Parlamento, de alguma maneira, contribua para isso, tá? E é preciso também que a gente entenda que, uma vez a gente elegendo essas mulheres e esperando delas que elas levem a nossa fala para lá, que a gente também fiscalize como essa fala acontece, sabe? Então, no Legislativo, eu sempre uso o Rio Grande do Norte como exemplo, a gente precisa de mais. A gente precisava de uma comissão permanente de direitos da mulher, ou precisava de uma procuradoria especial da mulher, sabe? A gente precisa mais do que só a frente parlamentar, que é uma estrutura transitória e que depende muito do clima político do momento, sabe? A gente vai estudar o regimento, não sei agora que a gente teve uma alteração recente no regimento, mas eu estudei ele um pouco antes dessas últimas alterações, ele sequer faz referência à palavra mulher. Você fala, tá lá, mulher, não tem nenhuma referência. E, assim, você há de dizer, mas a gente precisa realmente de ações afirmativas? Eu acho que esses números falam por si, nós precisamos de ações afirmativas. Não adianta a gente falar sobre mulheres e fomentar a presença delas apenas quando a gente está no ano eleitoral. Isso é uma construção educativa. Assim como os homens são ensinados desde cedo a subir nos palanques, a falar, são estimulados a estarem presentes nos espaços de poder, as mulheres também precisam ser. A política, ela é um ensinamento social. Não existe um gene para a política. No próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre isso, porque existe uma constatação aí nesses números que a gente vê, que a gente está comentando, é que para a mulher ser eleita, seria necessário também que mulher votasse em mulher. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos para um rápido intervalo.